O milagre que mudou a vida de Sandra. Sandra tinha apenas 23 anos quando recebeu o diagnóstico que abalou sua vida: porfiria aguda intermitente, uma doença genética rara e dolorosa que atacava seu sistema nervoso, causando crises de dor insuportável, fraqueza muscular e, em casos graves, até paralisia. Os médicos explicaram que não havia cura, apenas tratamentos para aliviar os sintomas. As crises vinham sem aviso, deixando-a acamada por dias, dependente de analgésicos fortes que mal faziam efeito. A jovem, que sonhava em terminar a faculdade de pedagogia e trabalhar com crianças, viu seus planos desmoronarem. A depressão bateu à porta, e a esperança começou a se apagar. Seu namorado, que não suportou ver o sofrimento dela, terminou o relacionamento. Os amigos, aos poucos, foram se afastando, sem saber como lidar com aquela situação. Sua mãe, uma mulher de fé, mas que frequentava esporadicamente uma igreja evangélica, chorava em silêncio, pedindo a Deus uma solução. Até que um dia, uma vizinha, Irmã Maria, membro da congregação cristã no Brasil, bateu à porta da casa de Sandra com um prato de comida e uma palavra que mudaria tudo. "Minha filha, eu sei do seu sofrimento", disse a Irmã Maria, com voz calma e olhares cheios de compaixão. "Mas Deus não esqueceu de você. Na nossa igreja, temos visto milagres. Por que você não vem conosco no próximo culto?" Só para ouvir, sem compromisso. Sandra, sem forças para discutir, aceitou o convite mais por educação do que por fé. Não acreditava que alguma coisa pudesse mudar sua situação, mas também não tinha mais nada a perder. No domingo seguinte, Sandra entrou pela primeira vez na pequena e simples sala de reuniões da congregação cristã no Brasil. Não havia instrumentos musicais, nem palcos chamativos, apenas irmãos e irmãs vestidos com modéstia, sentados em cadeiras enfileiradas, com bíblias nas mãos. O ancião, um homem de cabelos grisalhos e voz serena, dirigia o culto com humildade. Os hinos eram cantados a capela, e embora Sandra não conhecesse as melodias, sentiu uma paz estranha naquele lugar. "Louvai ao Senhor, porque Ele é bom, porque a sua misericórdia dura para sempre", entoavam os irmãos, e algo dentro dela se mexeu. Quando chegou a hora dos testemunhos, uma irmã se levantou e contou como havia sido curada de uma doença nos rins após semanas de oração. Outro irmão compartilhou como Deus o livrou de um acidente de carro que deveria ter sido fatal. Sandra ouvia tudo aquilo com os olhos cheios de lágrimas, dividida entre a esperança e o ceticismo. Ao final do culto, o ancião anunciou que haveria uma reunião de oração na quarta-feira para aqueles que precisavam de um milagre. A Irmã Maria, percebendo sua hesitação, segurou sua mão e sussurrou: "Vem, minha filha. Deus está te esperando." Sandra voltou na quarta-feira, desta vez com o coração um pouco mais aberto. O ambiente era ainda mais simples, apenas algumas cadeiras em círculo, irmãos ajoelhados, orando em voz baixa. O ancião leu um trecho de Tiago 5, 14 e 15, "Está alguém entre vós doente? Chame os presbíteros da igreja, e orem sobre ele, ungindo-o com azeite em nome do Senhor. E a oração da fé salvará o doente, e o Senhor o levantará." Então, ele pediu que os que desejassem oração se levantassem. Sandra hesitou, mas a Irmã Maria a encorajou com um sorriso. Tremendo, ela se pôs de pé. Irmãos que nem conhecia se aproximaram, colocaram as mãos sobre sua cabeça e começaram a orar com fé. "Senhor Jesus, Tu és o médico dos médicos. Toca no corpo desta irmã, libera-a desta doença, em nome de Jesus." As lágrimas escorriam pelo rosto de Sandra enquanto sentia uma presença divina naquele lugar. Não houve gritos, nem espetáculo, apenas uma fé sincera e quebrantada diante de Deus. Naquela noite, Sandra dormiu melhor do que havia dormido em meses. Mas o verdadeiro milagre aconteceu 3 dias depois. Ela acordou com uma dor aguda no abdômen, sinal de que uma crise de porfiria estava prestes a se instalar. Assustada, ela se encolheu na cama, esperando o pior. Mas, em vez de piorar, a dor começou a diminuir. Levou a mão ao rosto e percebeu que não estava suando frio como de costume. Levantou-se, cautelosa, e deu alguns passos. Não sentiu fraqueza. Não sentiu nada além de um alívio inexplicável. Correu para o espelho e viu seu rosto sem a palidez doentia que a acompanhava há tanto tempo. O coração batia forte. Será que? Ligou para a Irmã Maria, chorando. "Irmã, a dor foi embora. Eu não sinto mais nada."
glória a Deus, minha filha. A voz da irmã tremia de emoção. Isso é o Senhor operando em sua vida. Sandra não perdeu tempo. No domingo seguinte, estava de volta à igreja, desta vez não como uma visitante, mas como alguém que viu a mão de Deus agindo em sua vida. Durante o culto, ela se levantou para dar seu testemunho, com voz trêmula, mas cheia de gratidão. Irmãos, eu vim aqui há algumas semanas sem fé, só por curiosidade. Mas Deus, em sua misericórdia, me curou dessa doença que os médicos disseram não ter cura. Não foi remédio, não foi medicina, foi a oração dos santos, foi a fé nesta igreja. Ela fez uma pausa, engolindo o choro. Eu quero ser batizada. Quero servir a este Deus que me libertou. O culto terminou com muitos irmãos chorando, louvando a Deus pelo milagre. Na semana seguinte, Sandra foi batizada nas águas, mergulhando na piscina batismal com um sorriso no rosto, enquanto os irmãos cantavam a glória a Cristo Jesus, que me salvou. Hoje, Sandra é uma irmã ativa na Congregação Cristã no Brasil, terminou a faculdade, trabalha com crianças carecidas em um projeto social da igreja e, sempre que pode, compartilha seu testemunho para encorajar outros que passam por provações. Aprendi que Deus não nos abandona, diz ela, com os olhos brilhando. Às vezes, Ele permite que passemos pelo vale, mas é para nos levar a um lugar mais alto. A fé não é sobre ver para crer, é sobre crer para ver. E na congregação, eu vi o poder de Deus de uma forma que nunca imaginei. Seu milagre não foi apenas físico. Foi uma transformação de alma. De uma jovem sem esperança, tornou-se uma serva de Deus, firme na fé, humilde no coração, grata por cada dia que o Senhor lhe concede. E assim, entre hinos cantados sem instrumentos, cultos simples e irmãos que oram com fervor, a história de Sandra se junta a tantas outras que provam, onde a fé, Deus opera. E na Congregação Cristã no Brasil, a fé nunca falta. Naquela mesma noite, enquanto Sandra terminava de dar seu testemunho, uma irmã chamada Marisa, que estava sentada nos bancos do fundo, não conseguia conter as lágrimas. Ela também carregava um fardo pesado. Seu filho, Lucas, de apenas 7 anos, estava há meses lutando contra uma doença rara que os médicos não conseguiam diagnosticar com precisão. As dores eram tão fortes que, às vezes, o menino nem conseguia sair da cama. Os exames se acumulavam, as consultas se multiplicavam, e as respostas não vinham. Até que, certo dia, o médico olhou nos olhos dela e disse com voz fria: "Prepare-se para o pior." Marisa já tinha ouvido falar de milagres na congregação, mas nunca imaginou que precisaria de um com tanta urgência. Enquanto ouvia Sandra falar da fidelidade de Deus, algo dentro dela se mexeu. Não era só esperança, era uma certeza que não vinha dela mesma. Se Deus fez por ela, pode fazer por mim, pensou, apertando as mãos do filho, que, mesmo fraco, estava ali ao seu lado, ouvindo tudo em silêncio. No final do culto, ela se aproximou dos anciãos e, com voz trêmula, pediu oração. Não foram palavras bonitas ou longos discursos, foi um clamor de mãe, um pedido simples: "Senhor, toca no meu filho." Os irmãos se reuniram em círculo, impuseram as mãos sobre Lucas e oraram com fé. Não havia pressa, não havia formalidade. Só corações unidos pedindo a mesma coisa, a misericórdia de Deus. Naquela noite, Lucas dormiu melhor do que havia dormido em meses. E quando acordou na manhã seguinte, algo era diferente. As dores que o acordavam todas as madrugadas haviam sumido. Marisa, incrédula, tocou sua testa, perguntou se estava tudo bem, e o menino, com um sorriso que ela não via há tempos, respondeu: "Mãe, eu tô bom. Não dói mais." Eles correram para o hospital. Os médicos, surpresos, fizeram novos exames. Os resultados vieram, os marcadores inflamatórios, que antes estavam nas alturas, haviam normalizado. A doença, que parecia sem solução, simplesmente não tinha mais sinais ativos. "Isso não tem explicação médica", disse um dos especialistas, coçando a cabeça. Mas Marisa sabia a explicação. Ela tinha visto com seus próprios olhos, sentido com suas próprias mãos. Deus havia ouvido seu clamor. Hoje, Lucas corre, brinca, vai à escola como qualquer criança. E Marisa? Ela não perde um culto. Toda vez que pode, ela conta sua história, não para se gloriar, mas para que outros saibam: Deus não mudou. Ele ainda ouve, ainda age, ainda faz o impossível se tornar impossível.
E assim, como Sandra, Marisa aprendeu que a congregação não é só um lugar de oração, é um lugar de milagres. Não são milagres barulhentos, com holofotes ou propagandas. São milagres quietos, que acontecem no coração de quem crê, na vida de quem persiste, na família de quem não desiste. Porque na congregação cristã no Brasil, a fé não é teoria. É experiência. É ver Deus trabalhando, dia após dia, na vida daqueles que confiam nele. E isso, nenhum médico, nenhum cientista, nenhum cético pode explicar. Só quem vive sabe. Só quem crê entende. E foi assim que a notícia do milagre de Marisa começou a se espalhar, não por meio de cartazes ou redes sociais, mas de boca em boca, de coração em coração. Quem ouvia sua história não ficava indiferente. Alguns choravam, outros se ajoelhavam ali mesmo, no meio da conversa, pedindo a Deus uma chance, um sinal, uma resposta. Entre esses que ouviram estava o seu João, um homem de quase 70 anos, viúvo há mais de uma década. Ele frequentava a congregação há anos, mas depois que perdeu a esposa, sua fé tinha ficado morna, como um café esquecido no balcão. Deus já me deu tanto, não posso pedir mais nada, ele dizia. Mas quando ouviu Marisa contar como o Senhor tinha restaurado sua filha, algo dentro dele se mexeu. Se Deus fez isso por ela, por que não por mim? Pensou. Naquela mesma semana, seu João foi ao culto com um pedido guardado no peito: Senhor, não aguento mais esta solidão. Se for da tua vontade, me dá uma companheira, alguém para dividir os fardos e as bênçãos. Não foi uma oração longa, nem cheia de palavras bonitas. Foi só um suspiro de coração partido, mas Deus ouviu. No domingo seguinte, uma senhora chamada Dona Maria, recém-chegada à igreja, sentou-se bem ao seu lado. Ela também era viúva e, assim como ele, carregava uma saudade que parecia não ter fim. Os dois trocaram olhares, depois sorrisos, e no final do culto, seu João ofereceu-se para levá-la em casa. É perto da minha rua, ele mentiu, só para ter mais alguns minutos de conversa. Com o tempo, aqueles minutos viraram horas, e as horas viraram dias. Um ano depois, seu João e Dona Maria selavam sua união não em um casamento pomposo, mas em uma cerimônia simples na igreja, diante dos irmãos que os viram renascer. Deus não só me deu uma companheira, seu João dizia com os olhos brilhando, ele me deu de volta a alegria de viver. Enquanto isso, a pequena Sandra crescia saudável, cheia de energia, como se nunca tivesse enfrentado aquela batalha. Os médicos, que antes davam sentenças duras, agora apenas balançavam a cabeça, admirados. Não tem explicação médica, dizia um deles. Marisa sorria e respondia: tem sim. Chama-se milagre. E os milagres não paravam por aí. Na mesma congregação, um jovem chamado Ricardo, viciado em drogas há anos, entrou arrastado pela mãe, que não aguentava mais vê-lo daquele jeito. Ele veio relutante, de cabeça baixa, pensando que nada aquilo adiantaria. Mas quando ouviu os irmãos cantando Lava-me, Senhor, e serei mais branco que a neve, algo dentro dele quebrou. Naquela noite, ele chorou como nunca, ajoelhou-se no chão de madeira gastado pelo tempo e pediu perdão. Não foi fácil, a luta contra a dependência foi dura, mas Ricardo encontrou na igreja não só apoio, mas um propósito. Hoje, ele é um dos diáconos mais dedicados, e sua história de libertação já levou muitos outros jovens de volta para os braços da família. É assim na congregação cristã no Brasil. Não são histórias inventadas, não são contos para emocionar. São vidas refeitas, corações curados, famílias restauradas. Não há fórmula, não há segredo. Só há um Deus que ainda fala, ainda age, ainda transforma o que estava perdido em algo novo. E toda vez que Marisa olha para Sandra, brincando no pátio da igreja, ou quando seu João aperta a mão de Dona Maria durante a oração, ou quando Ricardo abraça um jovem que chega procurando ajuda, eles sabem, o maior milagre não é só o que Deus faz, mas o que Ele continua fazendo, todos os dias, na vida de quem confia nele. Porque na congregação, a fé não é só uma crença. É uma história de amor que nunca acaba. Na pequena cidade de São Miguel do Oeste, no interior de Santa Catarina, a vida de Ana Lúcia parecia não ter mais jeito. Aos 32 anos, ela já havia perdido a conta de quantas vezes prometeu a si mesma que iria parar. As noites eram um turbilhão de bares, discussões e lágrimas, enquanto os dias se arrastavam entre ressacas e a vergonha de olhar nos olhos do filho de 7 anos, Pedro.
O menino já não pedia mais para ela ler histórias antes de dormir, ele havia aprendido que mamãe chegava tarde, com o cheiro de cerveja e palavras embaralhadas. Foi numa tarde de sábado, quando Ana Lúcia acordou com o corpo doendo e a alma mais vazia que nunca, que Pedro entrou no quarto com um papelzinho amassado na mão. Mãe, a tia Rosa disse que hoje tem um culto especial na congregação. Ela falou que lá tem gente que ora e Deus escuta. A senhora não quer ir? O coração de Ana Lúcia apertou. Ela conhecia a igreja, passava em frente todos os dias, com suas portas abertas e os irmãos sorrindo. Mas entrar? Isso era para pessoas boas, não para alguém como ela. Mesmo assim, naquela noite, com as mãos trêmulas e o vestido mais decente que encontrou, ela sentou no último banco da congregação cristã no Brasil. Não sabia as músicas, não entendia direito as palavras, mas havia algo ali que ela não sentia há anos: paz. Quando o irmão que presidia o culto pediu para quem precisava de oração levantar a mão, Ana Lúcia hesitou. Mas então lembrou do olhar de Pedro naquela manhã, cheio de esperança, como se ela ainda pudesse ser a mãe que lhe merecia. Com lágrimas escorrendo, ela levantou a mão. Não houve gritos, não houve espetáculo. Apenas irmãos que se aproximaram, colocaram as mãos em seu ombro e oraram em silêncio. Ana Lúcia não sentiu um raio, não ouviu uma voz do céu. Mas quando saiu dali, algo dentro dela havia mudado. Era como se uma corrente pesada tivesse sido cortada. Naquela noite, ela dormiu sem beber. E na manhã seguinte, acordou com um desejo que não sentia há muito tempo, o desejo de viver. Os dias não foram fáceis. As tentações voltavam, as memórias da vida antiga a assombravam. Mas toda vez que fraquejava, ela lembrava do abraço apertado de Pedro quando ela chegou em casa sóbria pela primeira vez, ou das palavras simples da irmã Rosa: Deus não olha para o que você foi, mas para o que você pode ser nele. E assim, passo a passo, Ana Lúcia foi se reerguendo. Hoje, 3 anos depois, quem passa pela congregação de São Miguel do Oeste aos domingos vê uma mulher de cabelo preso e sorriso tranquilo tocando o órgão enquanto a assembleia canta. É Ana Lúcia. E ao seu lado, no banco da frente, está Pedro, agora com 10 anos, com a Bíblia aberta no colo e os olhos brilhando. Ele já não tem vergonha de apresentar a mãe para os amigos. Pelo contrário, gosta de contar como Deus mudou a história deles. E toda vez que alguém novo chega à igreja com o coração partido, Ana Lúcia se aproxima, segura sua mão e diz com voz firme: se Deus fez por mim, Ele pode fazer por você também. Porque na congregação, não há casos perdidos. Há apenas almas que ainda não encontraram o caminho de volta para casa. E o milagre? Ele está justamente aí, na mão estendida, na oração sincera, na vida que renasce quando tudo parecia perdido. Porque Deus não desiste. E enquanto houver uma igreja de portas abertas e corações dispostos a crer, sempre haverá uma nova história de amor para ser escrita. No mesmo ano em que Pedro completou 10 anos, a congregação cristã no Brasil recebeu uma visita inesperada. Era um homem alto, de olhos cansados e roupas surradas, que entrou arrastando os pés como se carregasse o peso do mundo nas costas. Seu nome era Carlos, e ele tinha ouvido falar daquela igreja por meio de um colega de trabalho, que certa vez lhe disse: lá, as pessoas oram de verdade. E Deus responde. Carlos não acreditava muito em milagres. Há 5 anos, sua filha mais nova, Sofia, de apenas 7 anos, havia desaparecido depois de sair para comprar pão na padaria da esquina. A polícia investigou, vizinhos procuraram, mas nenhuma pista. A dor o consumiu. Ele se afundou no álcool, perdeu o emprego, e sua esposa, sem forças para aguentar tamanho sofrimento, partiu com o filho mais velho para morar com a família no interior. Carlos ficou sozinho, vivendo em um quarto alugado, com apenas uma foto amarelada de Sofia colada na parede. Naquele domingo, ele não sabia por que tinha entrado na igreja. Talvez fosse o cansaço de lutar sozinho. Ou talvez fosse a lembrança da voz da filha, que certa vez lhe perguntou: papai, por que a gente não vai mais na igreja como a vovó? Ele se sentou no último banco, com as mãos trêmulas, e tentou se concentrar nas palavras do irmão que pregava. Mas sua mente não saía do rosto sorridente de Sofia. Foi então que Ana Lúcia, que estava sentada algumas fileiras à frente, virou-se como se tivesse sentido algo. Seus olhos encontraram os de Carlos, e ela reconheceu naquela dor uma sombra do que já havia vivido. Sem hesitar, levantou-se e foi até ele.
Sentou-se ao seu lado e, em voz baixa, perguntou: Irmão, o que está acontecendo no seu coração? Carlos, surpreso com aquela aproximação, engoliu em seco. As palavras saíram entrecortadas: Minha filha desapareceu. Há 5 anos. Eu não sei nem se ela está viva. E agora eu não tenho mais nada. Ana Lúcia não ofereceu palavras vazias. Não disse que tudo ia ficar bem ou que Deus tinha um plano. Ela apenas segurou a mão dele com firmeza e disse: Vamos orar. E oraram. Não foi uma oração curta, nem formal. Foi um clamor. Ana Lúcia, com lágrimas nos olhos, pedia a Deus que revelasse onde Sofia estava. Que trouxesse consolo àquele pai quebrantado. Que, se fosse da sua vontade, restaurasse aquela família. Carlos, que há anos não chorava, deixou as lágrimas caírem enquanto repetia, entre soluços: Senhor, se a senhora ainda está viva, me mostra onde ela está. Por favor. A igreja inteira se uniu àquela súplica. Irmãos se aproximaram, impuseram as mãos sobre Carlos e oraram com fé. Quando o culto terminou, o irmão que presidia se aproximou e disse: Não desanime, irmão. Deus ouve. E ele vai responder. Carlos saiu da igreja naquele dia com um fardo mais leve, mas ainda sem respostas. Porém, algo dentro dele havia mudado. Ele voltou no domingo seguinte. E no outro. Começou a participar dos cultos de doutrina, a ler a Bíblia que ganhará de um irmão, a conversar com Ana Lúcia depois das reuniões. Ela, que conhecia bem o poder da oração persistente, nunca deixou de lembrá-lo: Deus não esquece das suas ovelhas. Nem mesmo de uma pequenina como a Sofia. 3 meses depois, numa tarde de quarta-feira, enquanto Carlos ajudava a limpar a igreja para o culto da noite, seu telefone tocou. Era um número desconhecido. Do outro lado da linha, uma voz feminina, trêmula, perguntou: O senhor é o Carlos, pai da Sofia? Seu coração disparou. Sim, sou eu. Quem está falando? Sou a assistente social Maria Clara, do abrigo Corações de Esperança, em Curitiba. Temos aqui uma menina que se identifica como Sofia, filha de Carlos e Mariana. Ela foi encontrada há 2 anos em uma rodoviária, sozinha, com um papel no bolso com o nome dos senhores. Tentamos localizá-los, mas os números estavam desatualizados. Só agora, através de um sistema nacional, conseguimos rastrear o seu contato. Carlos não conseguia acreditar. Suas pernas fraquejaram, e ele teve que se apoiar na cadeira mais próxima. Ela está bem? Minha Sofia está bem. Ela está saudável, Senhor Carlos. Magra, mas forte. E não para de perguntar pelo pai. O Senhor pode vir buscá-la quando quiser. Naquela noite, no culto, quando Carlos compartilhou o milagre, não houve um olho seco na congregação. Ana Lúcia chorou abraçada a Pedro, lembrando do dia em que também recebeu sua própria resposta. Irmãos louvaram a Deus de joelhos, agradecendo pela vida daquela criança que, contra todas as probabilidades, estava viva. Uma semana depois, Carlos estava no abrigo, com Sofia nos braços. Ela havia crescido, estava mais alta, mas os mesmos olhos brilhantes, a mesma covinha no queixo quando sorria. Papai, eu sabia que o Senhor ia me encontrar, ela sussurrou, apertando com força. Mariana, que foi avisada por Carlos assim que soube da notícia, voltou com o filho mais velho. A família, que parecia destruída, estava reunida novamente. E o primeiro lugar para onde foram juntos foi a Congregação Cristã no Brasil. Hoje, Sofia tem 12 anos e adora participar dos corinhos infantis. Carlos, que já é batizado, serve como diácono e sempre repete: Deus não só devolveu minha filha. Ele me devolveu a vida. E Ana Lúcia, que agora é como uma segunda mãe para Sofia, sorri toda vez que vê a menina correndo pelos corredores da igreja, feliz e segura. Porque na congregação, os milagres não são apenas histórias do passado. São realidades do presente. E toda vez que as portas se abrem, é uma nova chance para quem precisa acreditar que, não importa quão escura seja a noite, a luz de Deus sempre encontra um jeito de brilhar. O milagre que não acabou. Aquela manhã de domingo, enquanto Sofia cantava com as outras crianças no corinho, Carlos e Ana Lúcia se entreolharam com os olhos brilhantes. Não era apenas a música que os emocionava,
mas a certeza de que cada nota daquele hino era uma prova viva de que Deus escreve finais diferentes dos que o mundo impõe. O milagre não tinha sido apenas o reencontro com Sofia, mas a transformação que ele trouxe. Carlos, antes um homem amargurado pela perda, agora abraçava a fé como quem segura uma âncora em meio à tempestade. Ana Lúcia, que por anos carregou a dor de não poder ter filhos, descobriu que o amor não se mede por laços de sangue, mas por escolhas do coração. E Sofia? Ela crescia sabendo que sua história não começou no abandono, mas na graça de um Deus que a escolheu duas vezes, primeiro para nascer, depois para ser encontrada. Anos depois, quando Sofia foi batizada nas mesmas águas que lavavam as lágrimas de seu pai, Carlos entendeu o real significado daqueles versos que tanto repetia: Deus não só devolveu minha filha. Ele me devolveu a vida. Porque a vida não é apenas o ar que respiramos, mas a esperança que nos faz levantar, a família que nos abraça e a fé que nos lembra: nada está perdido para Deus. Hoje, quem passa pela congregação e vê Sofia ajudando nas aulas bíblicas infantis, ou Carlos e Ana Lúcia recebendo famílias quebrantadas com um abraço e um adeus pode, não imagina o abismo que os separava daquele momento. Mas eles sabem. E é por isso que, toda vez que as portas da igreja se abrem, eles olham para trás não com saudade do passado, mas com gratidão pelo presente. Porque milagres não são apenas o que Deus faz por nós, mas o que Ele faz em nós. E a maior lição que Sofia, Carlos e Ana Lúcia aprenderam é que, às vezes, a luz de Deus não vem como um raio que rasga a noite, mas como uma pequena chama acesa por mãos que se estendem, corações que perdoam e portas que se abrem para quem ainda acredita. No fim, a história deles não é sobre um reencontro, mas sobre um Deus que nunca desiste de nos encontrar. E isso, sim, é um milagre que nunca cessa.